Agora, o PT reuniu hoje as bancadas e, junto com o Lula, o Haddad também teve nessa discussão. O pivô dessa reunião foi a participação do Bolsonaro nesses atos, né, no ato de Brasília, e as bancadas, de forma unânime, decidiram que é hora do Fora Bolsonaro, que não dá mais para conciliar a crise que a gente está vivendo com o Bolsonaro na presidência da República. Então, a Gleisi deu uma coletiva, né? Vou até compartilhar aqui a matéria que a gente deu, depois da reunião. A Gleisi deu uma coletiva junto com os líderes da Câmara e do Senado, líderes do PT, né? E anunciou que o PT vai elevar o tom e defender o Fora Bolsonaro. Diante da avaliação do atual quadro, as bancadas estão levando como sugestão à nossa direção partidária que temos que elevar o tom e dizer que com esse governo não dá, e, portanto, é fora Bolsonaro, né? Isso não quer dizer, Rui, que há um entendimento, um consenso pelo processo de impeachment, né? Primeiro que vai ser levado à direção nacional, isso é um consenso das bancadas junto com o Lula. E aí a direção nacional ainda vai votar, ainda vai discutir isso. A outra questão é que não necessariamente esse caminho do Fora Bolsonaro será por meio do Congresso, será por meio do impeachment. O deputado José Guimarães, por exemplo, que participou da coletiva depois que a Gleisi, onde houve esse anúncio da Gleisi, né, depois da reunião, ele é o líder da minoria na Câmara, e ele disse, isso não quer dizer que é impeachment, isso quer dizer que é mais um movimento do partido por esse discurso de que o Bolsonaro precisa sair da presidência. Como é que você vê essa posição do PT agora? Você que sempre defendeu o Fora Bolsonaro e sempre criticou o PT por não fazer essa defesa, né? Como é que você vê esse gesto de hoje? Eu acho que os partidos eles estão, como é que se diz, de um determinado modo, né, o PT em particular, mas eu vi também PCdoB, PSOL estão acompanhando essa orientação do PT. Eles estão, e outros partidos, porque toda a esquerda era contra o Fora Bolsonaro, eles estão se aproximando mais da realidade. É uma realidade isso daí. E eu acho que, independentemente de como o PT coloque a coisa, né, já vou falar sobre isso, é uma vitória da luta pelo Fora Bolsonaro, né, que é uma vitória que nós considerávamos que era, inclusive, até certo ponto inevitável, né. Por isso nós fizemos uma intensa campanha em torno da questão do Fora Bolsonaro. Agora, eu acho importante também, apesar de ser um passo adiante, destacar as limitações dessa política, né? Eu acho que, em primeiro lugar, existe uma ilusão muito grande, né, de que a retirada do Bolsonaro se daria no Congresso com a ajuda da direita tradicional, que é a base bolsonarista, quer dizer, o DEM, o PSDB, e outros partidos aí que são da base bolsonarista. Não estou vendo que eles estejam nessa política, nem que eles vão efetivamente aderir a essa política. Eles estão fazendo uma pressão muito grande, uma campanha também eleitoral, de fundo eleitoral contra o Bolsonaro, né? O Rodrigo Maia e tal. Há uma disputa aí preparando eleições e tudo mais, mas eu não estou vendo que eles queiram tirar o Bolsonaro. Então, isso é uma limitação, apostar nessa gente. Segundo lugar, eu acho que agora o debate, né, em torno do Fora Bolsonaro deveria se dar da seguinte maneira: é preciso mobilizar o povo para tirar o Bolsonaro. Não será no Congresso Nacional que isso vai acontecer. E se acontecer no Congresso Nacional, vai ser de duas situações. Ou porque a burguesia quer tirar o Bolsonaro, então eles vão fazer uma operação que é uma operação direitista, uma operação antidemocrática para manipular o regime político, ou então porque houve uma grande mobilização fora do Congresso Nacional que pressionou o Congresso, que tornou inevitável retirar o Bolsonaro. Agora, que eles vão retirar o Bolsonaro porque eles têm o espírito democrático, porque foi formada uma frente ampla, isso aí é pura fantasia. Eu vi uma matéria aí, acho que hoje mesmo, que alguém falava o seguinte: para retirar o Bolsonaro é preciso uma frente amplíssima. Eu falei, nossa,
a gente passou da frente ampla para a frente amplíssima. Isso é bobagem. Como vai ser possível, né? Eu não sei qual é o limite disso, né? Daqui a pouco a frente vai englobar o próprio Bolsonaro. Já tem até ministro do Bolsonaro nessa frente, que é o Mandetta, né? Mas, enfim, eu acho que isso é tudo uma fantasia. Para tirar o Bolsonaro, é preciso botar o povo na rua, o que nesse momento aqui é um pouco complicado, né? Eu vi gente falando assim, é um golpe, precisamos reagir ao golpe e tal. Tudo bem, se o Bolsonaro fosse dar um golpe de Estado agora, a situação ia ficar preta, porque o pessoal não está nem saindo de casa, né? Os sindicatos estão com as portas fechadas, a burguesia está deitando e rolando, fazendo o que quer e o que não quer e tudo. A situação ficaria feia. Felizmente, eu acho que não é. Nós não chegamos nesse ponto agora, né? Mas se o avanço do Bolsonaro, que é um avanço gradativo, né? E esse acontecimento é mais um passo nesse avanço, tem que ser detido pela mobilização das massas nas ruas. Não vai ter jeito. A gente fez uma entrevista hoje com o advogado e ex-ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, que foi advogado da Dilma no processo de impeachment, né? E ele traz a seguinte avaliação, né? De que o processo de impeachment ele é paralisante para as instituições e que isso poderia paralisar a administração federal. Ele concorda que chegou-se a um limite, que é preciso tirar o Bolsonaro, só que o processo de impeachment, no momento de crise que a gente está vivendo, uma crise histórica, né, não é uma crise comum, que isso poderia paralisar a administração federal. Então, o que ele sugere? Né, que o caminho mais rápido seria o PGR apresentar uma denúncia contra o Bolsonaro e ele seria afastado, ter suas funções cassadas, né, se o Congresso assim aprovar. Você compartilha dessa visão? E, assim, qual a chance disso acontecer, sabendo que o Aras é o cara que acabou de pedir a investigação no STF, citando deputados e não nem incluindo a presença do Bolsonaro em um dos atos golpistas, né? Eu acho que na política existe uma lei psicológica que ela aparece várias vezes e agora ela está aparecendo com muita força. Ela aparece muito nos pequenos grupos políticos que não conseguem fazer nada, né? Mal conseguem sair de casa. Então eles começam com uma retórica assim hiper radical, né? Muito incendiária, etc. e tal. E essa retórica e esses objetivos compensam a falta de capacidade de fazer as coisas. Eu acho que o PT, que é um partido gigantesco, está sofrendo do mesmo problema, né? Eles estão aí fantasiando diante da incapacidade de fazer qualquer coisa. Isso daí do Zé Eduardo Cardoso é uma fantasia política. É um verdadeiro conto de fadas da política. Não vai acontecer nada disso. Não adianta ficar esperando. Né? O problema é assim, no mundo existem forças reais. Se a burguesia decidir tirar o Bolsonaro, não vai ser bom também. Eles vão colocar uma outra pessoa para levar adiante a mesma política do Bolsonaro e vão procurar manter a estabilidade do regime político. É preciso desestabilizar o regime político. Para isso, é preciso uma mobilização massiva. Aí as pessoas vão falar, mas agora não dá porque tem um isolamento e tal. Bom, mas isso daí é temporário, né? É preciso preparar essa mobilização e para preparar a mobilização precisaria agir agora, né? Precisa fazer campanha, precisa denunciar o que está acontecendo e é preciso denunciar não só o Bolsonaro, como é preciso denunciar os outros também. Porque o que é realmente ruim, o que paralisa a luta contra o fora Bolsonaro, é a ilusão depositada em pessoas como Dória, como o Mandetta, como o Rodrigo Maia. Isso é uma coisa totalmente absurda. Nós, inclusive, estamos vendo aqui agora o efeito disso, né? Agora, se for considerando assim do ponto de vista lógico a formulação do José Eduardo Cardoso, eu diria o seguinte: entre paralisar as instituições e tirar o Bolsonaro, eu acho que era melhor tirar o Bolsonaro, o prejuízo é menor, né? Se fosse realista o que ele está falando.
O cálculo que ele faz é um cálculo muito estranho, né? Melhor com o Bolsonaro do que paralisar tudo. Não, o melhor é paralisar o Bolsonaro. Porque o Bolsonaro não faz nada de positivo, não faz nada de positivo até agora no governo. Então, se ele não fizer nada, nós estamos, assim, numa grande margem de lucro. É aquela coisa de, se a gente torce para o governo não dar certo, a gente está torcendo pelo povo brasileiro, né? A gente está torcendo pelo bem do país. Né? Porque muita gente falou, pessoal que, enfim, se diz do centrão aí, ou isentão, fala, não, eu não vou torcer contra o governo, porque eu estaria torcendo contra o país. Não, na verdade é o contrário, né? Se você torce para o governo dar errado, é porque você está torcendo para que o país dê certo, né? Então, você quer que... Não, está claro agora. Uhum. Não, e nesse momento, nós temos uma situação muito clara. O Bolsonaro, ele é a linha de frente das pessoas que querem acabar com o isolamento e colocar o pessoal para trabalhar sem condições nem de atendimento médico, nem de segurança individual. Por que não seria bom paralisar? Melhor paralisar ele do que qualquer outra coisa. Ele não está fazendo nada. Ele está dando dinheiro para os capitalistas. É a única coisa que eu estou vendo ele fazer até agora. E atacando os trabalhadores, né? O caso da MP 905. Sim, exatamente. A gente já fala disso, dessa questão econômica, só queria te fazer uma última pergunta antes, que foi trazida pelo Henrique Arias de Araújo. O que falar dos grupos que defendem o fora Bolsonaro e Mourão? Né? Porque aí seria novas eleições. Só que a questão é que a gente precisa antes provar no Tribunal Eleitoral que houve um problema na campanha e na eleição, né? A gente precisaria acreditar que a Justiça Eleitoral faria algo do tipo. Não, eu acho que não tem que ter expectativa na Justiça Eleitoral. Acho que também a palavra de ordem fora Bolsonaro e Mourão é uma palavra de ordem confusa. Porque fora Bolsonaro e Mourão entra quem? Rodrigo Maia? Quer dizer, não é uma palavra de ordem que é esquisita, estranha. Ninguém que vai adotar uma coisa dessa. O correto seria fora Bolsonaro, eleições gerais. Né? E não, eu concordo com você, não adianta ir no TSE. Precisa ser o resultado de uma pressão das ruas. Né? Mas essa é a palavra de ordem correta, novas eleições. Certo. Até porque é a solução democrática, né? Que o povo decida. O governo fracassou, já nasceu fracassado, já é produto de uma fraude escandalosa, então o povo deve decidir novamente quem que deve ser o presidente da República.